Diretoria, não tem jogo fácil em mata-mata de Libertadores. Aliás, os jogos decisivos da última rodada mostraram isso, com várias zebras, vários resultados complicados. Colo-Colo não conseguiu vencer, enfim, o Atlético Nacional perdeu em casa, o Fluminense teve dificuldade, o Galo teve dificuldade, enfim, você sabe que na hora de decidir na Libertadores existem vários outros fatores que não seja esse é melhor, aquele é melhor, afinal de contas a gente está falando de futebol, não de basquete, né? Não é que ganha o melhor, ganha quem naquele dia estiver melhor, quem acertar uma bola de longe, quem fizer o gol, ganha o jogo. Então a graça é essa e, portanto, a partir de agora fica ainda pior, porque agora são 2 jogos, ida e volta, você pode estar num dia ruim e complicar tudo, um pênalti, uma jogada, enfim. Entre o mata-mata, a fase que a gente gosta, a parte que a gente gosta do futebol, que é o imponderável, e junto disso, a incoerência de se obrigar times a ter determinados resultados. Que isso é muito louco, né? A mesma pessoa que fala, pô, eu amo futebol pelo imponderável, etc, etc, a pessoa que fala, você não pode perder um jogo desse. Não, você pode. Ué, você não pode ser pior que o adversário, perder você pode, né? Já temos os potes 1 e 2, o sorteio será na próxima quarta-feira, dia 5, quarta-feira acho, dia 5 a 1 hora da tarde, os times do pote 1 contra os times do pote 2, é basicamente isso, os times do pote 1 decidem em casa, não tem o critério do país, ou seja, que é algo que eu acho que a Conmebol vai voltar já já, que é falar assim, ó, tem que se enfrentar os times do mesmo país, por quê? Porque nós temos 5 brasileiros, se os 5 brasileiros deram a sorte de cair contra adversários de fora, eu acho difícil, mas... nós temos 4 brasileiros, por exemplo, no pote 1. Inter, Palmeiras, Fluminense e Atlético Paranaense. Flamengo e Atlético Mineiro no pote 2. Então, nós temos 6 brasileiros, na verdade. Desses 6 times brasileiros, se a gente consegue não se enfrentar, ou seja, Flamengo e Atlético Mineiro não pegarem adversários brasileiros, o que é muito difícil, mas se acontecer, a gente pode meter 6 nos 8. Se a gente meter 6 nos 8, irmão, a Conmebol vai dar o jeito dela. De partir do ano que vem, cruza brasileiro com brasileiro, porque virou uma Copa do Brasil. Tá virando uma Copa do Brasil. O grau de dificuldade está ficando semelhante em determinado momento onde só tem time brasileiro. Mas, independente disso, ao contrário do que se imaginou, e eu imaginei ali um Colo-Colo, eu imaginei ali um Corinthians e tal, tem uma zebrinha ou outra ali. Tá? E essa zebrinha ou outra, ela acaba gerando a possibilidade de você ter alguns enfrentamentos um pouco mais fáceis. Então aquilo que parecia na terça-feira que seria 16 times, dos quais 15 seriam grandes, e um time seria ali uma zebra, 2 times seriam zebra não, mas duas surpresas e tal, não é bem assim. Nós temos 4 times ali que viraram, que são possíveis de você colocar uma oitava de final como favorito. Vou a eles. Acho que o Racing, Internacional, Palmeiras, Fluminense, Boca, Atlético Paranaense e Olímpia, porra, são times, né, o Atlético Paranaense não tão tradicional, mas um time que vem chegando constantemente e tal, não são times que dá pra você considerar alguém favorito contra eles. Flamengo, Atlético Mineiro, time grande. River Plate, time grande. Atlético Nacional, time grande. Deportivo Pereira, Independente Del Valle, Argentinos Júnior e Bolívar, não dá pra negar que são times que, se você pegar e botar de frente pro Galo, pro Flamengo, Fluminense, Palmeiras, não são favoritos, né? Acho que nós temos 4 times nos classificados que não são favoritos nos seus jogos, e o que pode ser bom ou ruim, depende do cruzamento do seu time, é se eles se enfrentarem. Porque se eles se enfrentarem, e aí você tem só o Independente Del Valle, que é um time um pouco menor de camisa, mas que tem o fator da altitude, assim como o Bolívar, são 2 times que usam a altitude, não o futebol, necessariamente, né? Se esses times se enfrentam, o Deportivo Pereira e Independente Del Valle, alguém vai para as quartas. De repente, o brasileiro que chegar nas quartas e pegar esse resultado, ele está numa semifinal de Libertadores. Então, tem ali também, esse sorteio ele é importante de diversas formas, não é só para ver com quem os brasileiros vão jogar, né? Você saber que, eventualmente, 2 times desses mais fracos podem se enfrentar e gerar uma quarta de final, que facilita uma ida para a semifinal, também é interessante. Eu gostaria que desse brasileiros contra gringo em todos os jogos, eu acho que os 6 brasileiros passariam contra qualquer adversário. Claro, River, Boca, jogos difíceis, mas eu acho que os times brasileiros são capazes de conseguir se classificar, e eu acho que seria sensacional. Por outro lado, eu tenho 2 torcidas. A primeira torcida é para que passem todos os brasileiros. A segunda torcida, para que o Deportivo Pereira faça a final da Libertadores com o Independente Del Valle no Maracanã. Essa é a minha segunda torcida. Porque no dia que isso acontecer e tiver 2.000 pessoas no Maracanã, aí a Conmebol para e volta pro jogo, né? E de volta. Não vou atender nem por um caralho agora. Volta pro jogo e de volta do jeito que sempre foi.
né? E aí nós temos um problema resolvido, que é esse pé no saco dessa final única, onde só milionário pode assistir o jogo. Mas, dito isso, as únicas possibilidades de jogos brasileiros estão com Flamengo e Atlético Mineiro. Os dois não podem se enfrentar, mas podem enfrentar qualquer um dos outros brasileiros, Inter, Palmeiras, Fluminense ou Atlético Paranaense. Digo além, se eventualmente Flamengo e Atlético Paranaense forem sorteados para se enfrentar nas oitavas de final da Libertadores, eu vou fazer um pedido de abertura de CPI. Tá? Porque não é possível que Flamengo e Atlético Paranaense tenham tamanha atração um pelo outro que eles não consigam não se enfrentar em qualquer sorteio que os dois estejam envolvidos, né? Então, ficamos por aqui nessa análise, vamos esperar no dia 5. Aí sim, nós vamos poder analisar e ver quem é favorito, quem não é, como é que não é. Por enquanto é tudo especulação.